Olá, já paramos para pensar no que de fato define o nosso potencial? Pois é, existe uma força quase invisível, mas muito poderosa que acaba moldando tudo o que a gente faz, o nosso sistema de crenças. Hoje, a gente vai mergulhar em como dominar essa força e, com isso, projetar o destino que realmente queremos. E para começar, olha só essa frase do Henry Ford. É genial, né? Ele resumiu tudo de forma perfeita. As nossas crenças, elas não só refletem a realidade, elas ajudam a criar essa realidade. É quase como uma profecia que a gente mesmo escreve e depois cumpre, definindo os limites do que é ou não é possível. Tá, mas para entender como mudar a nossa vida, primeiro a gente precisa sacar o que são essas crenças e como é que elas funcionam. A melhor forma de pensar nelas é como se fossem o software ou programa que roda no nosso hardware mais importante, o cérebro. É exatamente isso. Pensa no sistema operacional de um computador. Se o software diz pode rodar esse programa, ele roda. Se ele diz impossível rodar, o computador nem tenta. As nossas crenças são esse sistema, funcionando como um grande interruptor que libera ou bloqueia o acesso ao nosso imenso potencial. E o ponto-chave é esse. As crenças definem as nossas expectativas. Se uma pessoa acredita que algo é possível, o cérebro vai lá e mobiliza todos os recursos para fazer acontecer. Agora, se a crença é de que é impossível, o cérebro nem se dá o trabalho de procurar uma solução. Ele simplesmente desliga o acesso àquele potencial. Ok, mas como é que essa ideia meio abstrata se torna algo real, concreto? O mais impressionante é que o impacto das crenças é super tangível. Afeta tudo, desde as nossas ações até, e pode acreditar, a nossa própria biologia. E aqui tem um conceito que é fundamental. A gente não vive a realidade como ela é, nua e crua. O que a gente experimenta é a nossa percepção da realidade. E essa percepção passa por um filtro poderosíssimo, que pode colorir, distorcer, mudar tudo, as nossas crenças. Olha só esse exemplo aqui. É a mesma cena. Uma mulher num carro de luxo. Para uma pessoa, ela é uma empresária de sucesso. Para outra, é amante de um milionário. O evento é o mesmo, idêntico. Mas as crenças de cada um sobre sucesso, dinheiro, gênero, criam duas realidades completamente diferentes a partir da mesma imagem. O alcance disso é impressionante. As crenças influenciam o que a gente vê, as decisões que a gente toma e o jeito que a gente age. Mas o negócio vai mais fundo ainda, alterando o bem-estar físico e, pasmem, até a química do nosso corpo. E essa frase aqui é a chave para entender a conexão entre mente e corpo. O cérebro reage a uma imagem mental muito forte, da mesma forma que ele reage a um evento de verdade. E isso abre umas portas incríveis para o que a gente pode influenciar internamente. O efeito placebo é a prova definitiva disso. Sabe aqueles testes em que pacientes recebem pílulas de açúcar, mas acreditam que é um remédio poderoso? Então, eles apresentam melhoras reais, de verdade. A crença na cura ativou a farmácia interna do corpo para produzir o resultado. A mente literalmente curou o corpo. E a história do Roger Bannister é um exemplo perfeito disso em escala global. Durante séculos, correr uma milha em menos de 4 minutos era considerado fisiologicamente impossível. Era uma crença limitante universal. Aí, em 1954, o Bannister foi lá e fez. Assim que ele provou que era possível, a crença coletiva mudou. E, de repente, o impossível virou realidade para dezenas e depois centenas de outros atletas. Ele não quebrou só um recorde. Ele quebrou uma crença que limitava o mundo todo. Então, a grande pergunta é, se as crenças são tão poderosas assim, como é que a gente assume o controle? A boa notícia é que existe um método, um passo a passo prático para identificar e literalmente reescrever as crenças que já não servem mais. Antes de ver a solução, vale uma reflexão rápida. Quais são aquelas historinhas que a gente se conta e que podem estar nos segurando? Coisas como, não sou bom o suficiente para isso, ou já é tarde demais, não tenho os recursos, todo mundo tem algumas. E aqui está o processo. Uma forma bem legal de pensar nisso é imaginar a crença como o tampo de uma mesa. E essa mesa é sustentada por várias pernas, que são as evidências que a gente acumulou. O primeiro passo é ter um motivo muito forte para querer trocar de mesa. O passo 2 é literalmente quebrar as pernas da mesa antiga, questionando aquelas evidências. O passo 3 é criar um tampo de mesa novo, ou seja, uma crença que te fortalece. O passo 4 é construir pernas novas e fortes de evidência para essa nova crença. E por fim, o passo 5 é usar a visualização para fixar, para cimentar essa crença nova na nossa neurologia. Além de mudar crenças antigas, tem outra ferramenta super poderosa para gerenciar a nossa mentalidade no dia a dia, em tempo real. É a arte de mudar o significado de qualquer experiência.
uma técnica chamada ressignificação. A fórmula é simples, mas é de uma profundidade enorme. E mais R igual a O. O evento acontece. Isso a gente não controla, mas é a nossa resposta ao evento que determina o resultado. A maioria das pessoas foca no evento, naquilo que não dá para controlar. Quem tem sucesso foca na resposta, que é o único elemento que está totalmente sob nosso controle. Então, ressignificar é esse ato consciente de escolher uma resposta que nos fortalece. É achar o lado bom, sabe? Ver a oportunidade na dificuldade, a lição na falha. Não é negar o que aconteceu, mas sim escolher enxergar a situação por um ângulo que nos dá poder, em vez de tirar. E existem basicamente duas formas de fazer isso. A primeira é a ressignificação de conteúdo, que é quando se muda o significado do evento em si. A segunda é a de contexto. Aqui, a gente muda a perspectiva imaginando como aquele mesmo evento poderia ser útil em outro lugar, em outro momento. Dá uma olhada nesses exemplos práticos. Perdi o emprego. Pode parecer o fim do mundo ou pode ser uma chance de achar uma carreira mais legal. Isso aqui está muito confuso. Pode ser um sinal de incapacidade ou um sinal de que estou aprendendo e crescendo. Meu chefe vive me criticando. É um ataque ou um sinal de que ele está investindo no meu desenvolvimento. É uma mudança de perspectiva que muda absolutamente tudo. Quando a gente junta todas essas peças, uma verdade muito poderosa aparece. Não somos passageiros passivos na jornada da vida. Nós somos os arquitetos. E a conclusão é a seguinte: não somos vítimas das nossas crenças ou das circunstâncias. Com as ferramentas certas, é totalmente possível reescrever o código do nosso sistema operacional mental e dar um novo significado para as experiências que a vida traz. O poder está nas nossas mãos. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, as crenças são software que rodam nosso potencial. O que a gente acredita vira a nossa realidade. E a grande notícia é que esse software pode ser atualizado. Crenças que nos limitam podem ser trocadas e qualquer obstáculo pode virar um degrau com a ajuda da ressignificação. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Sabendo que as crenças são flexíveis e que os significados são uma escolha, a pergunta muda. Não é mais o que será que vai acontecer, mas sim o que cada um de nós vai construir. Que destino será projetado a partir de agora? A escolha é nossa e o poder para realizar essa escolha está dentro de nós.